E aí, continuando os conteúdos, né? O de agora é dilatação volumétrica dos sólidos, tá? Próximo vai ser dilatação volumétrica também, só que dos líquidos. Eu preferi fazer separado os dois, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Enfim, vamos lá. Pelo nome que já está dizendo, volumétrica, né? É sobre volumes, em que eu coloquei aqui, ó, esse objeto aqui, tá? Um cubo. Ele foi aquecido, então vou botar aqui ΔO, né? Que ele teve uma temperatura inicial, né? E ele foi aquecido e ficou maior, tá? Ou seja, ele teve uma dilatação. Diferente das outras dilatações, porque é o seguinte: dilatação linear é em uma dimensão, dilatação superficial é em duas dimensões, e dilatação volumétrica são em três dimensões, né? Então, a dilatação volumétrica vai crescer tanto no lado quanto na altura, nas três dimensões. Então, essa figura que teve uma certa temperatura inicial, ela aqui vai ter uma temperatura final, Sol, θ, né? E coloquei a fórmula. A fórmula é basicamente a mesma das outras. O que muda é só as letrinhas, ó. Em vez de ser ΔA, como estava na superficial, é ΔV aqui, V de volume, né? Então, ΔV igual a VO vezes o coeficiente de dilatação, que é o gama, tá? Esse aqui é o gama, vezes Δθ, que é a variação da temperatura. Coloquei o seguinte, ó. Botei aqui o que significa, né? Dilatação volumétrica, que é o volume, tá? O volume final, no caso seria esse, menos o volume inicial, no caso que seria esse. Aí é a variação da dilatação, né? VO é o volume inicial, só o V, tá? É o volume final. Esse símbolozinho aqui, que é o gama, ele é o coeficiente de dilatação volumétrica. Ele é 3 vezes o alfa, que é a dilatação, dilatação, né, linear, que foi o primeiro que a gente viu. Ele é 3 vezes o alfa. No caso, o beta, que a gente viu no conteúdo passado, era 2 vezes, né? Agora é 3 vezes. E Δθ continua sendo a mesma coisa que a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Enfim, é só isso. E as questões basicamente são bem parecidas com as outras, né? Deixa eu só avançar um pouquinho aqui a folha. Deixa eu ver se está pegando. Tá ok. Então vamos lá, vamos resolver. Uma estatueta foi aquecida de 25 graus Celsius até 75 graus Celsius. Lembre-se, sempre vai anotando. A temperatura inicial foi de 25. Temperatura final, ele deu ali também, foi de 75. Com esses dois resultados, a gente tem a variação da temperatura, né? Que é a temperatura final menos a inicial, que dá quanto? 75 menos 25, né? Que dá 50. Pronto. A gente já tem um valor para colocar na fórmula, tá? Sendo que seu volume inicial era de 400 centímetros cúbicos. Olha lá, volume inicial, né, que a gente tem aqui, ó, o VO, era de 400 centímetros cúbicos. Vai precisar transformar em metro? Não, não precisa não. A resposta você coloca em centímetro cúbico, que vai dar certo também, tá? Quanto foi a variação volumétrica? Ele quer saber quanto foi a variação volumétrica, né, no caso, a dilatação. Então, a gente vai botar ΔV. Ele quer saber, então bota uma interrogaçãozinha. Desse sólido, considerando que o coeficiente de dilatação linear é aqui que a gente tem que prestar atenção, tá? Ele deu o coeficiente de dilatação linear, então ele deu o alfa, é de 5. É 5,0, você pode botar só o 5 também, tá certo, tá? 5 vezes 10 elevado a menos 6. E perceba o seguinte, para a gente transformar isso aqui, eu vou fazer assim o símbolo, tá? No gama, a gente multiplica por 3. 5 vezes 10 elevado a menos 6. E quando a gente multiplica aqui, só basta multiplicar os números, ó. Esses números aqui, deixa o 10 elevado à potência para só repetir, tá? Então, o nosso gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, é 3 vezes 5 dá 15.
e repete o 10 a menos 6. Pronto. Aqui a gente tem um gama, tá? O que é que falta agora? Colocar a fórmula e jogar tudo que a gente tem aqui de respostas. ΔV igual a VO, o gama, Δθ. Pronto. E agora é só responder. Ó. Isso aqui é o que ele quer na questão. Quem é VO? Foi o volume inicial, 400. Qual foi o nosso gama? 15 vezes 10 a menos 6. Ajeita esse 5. A menos 6. E qual foi a variação da temperatura? Foi de 50. Pronto. Então vamos lá. ΔV é igual. O que é que a gente faz aqui? Multiplica 400 vezes 15 vezes 50. Tá? Pode multiplicar os 3 de uma vez? Pode multiplicar os 3 de uma vez, tá? Então eu vou fazer logo aqui, ó. 400 vezes 15. 400 vezes 5 dá 2.000. E 400 vezes 10 dá 4.000. 2.000 mais 4.000, 6.000. Aí falta multiplicar vezes o 50. 6.000 vezes 50. Deixa eu ver. 6.000 vezes 50, só 84 zeros. Dá 300.000. Vezes 10 a menos 6, tá? Então, ó. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos reduzir isso aqui. E vou dizer uma dicasinha boa aqui quando tiver um expoente negativo, tá? Vamos reduzir isso aqui, ó. Esse menos 6, quando você tiver um número grande assim, cheio de zero, esse menos aqui quer dizer que você vai tirar a quantidade de zero que está dizendo aqui. Então vamos lá, ó. Tem quantos zeros aqui? Tem 5, então eu vou tirar 5 daqui, tá? Ó. Tirei 5 zeros, ficou só o 3 vezes 10. E aqui ficou quanto? Já que eu tirei 5, ficou menos 1, tá? Então, ó, isso aqui em notação científica já é a resposta. Deixa eu botar aqui centímetros cúbicos. Mas se você quiser botar em decimais, a resposta... Deixa eu só circular aqui para dizer que isso aqui é a resposta e vou botar ou. Em decimais, você faria o seguinte. 10 elevado a menos 1 é 0,1. Você multiplica 3 vezes 0,1 dá 0,3 centímetros cúbicos, tá? Mas a resposta ali em cima é a mais perfeita porque está em notação científica, tá? Então vamos lá, vamos para o segundo exemplo aqui embaixo. Deixa eu só dar uma andadinha aqui. Acho que tá bom, pronto. Mesma coisa se fazer, mesma coisinha, tá? Eu vou tentar resumir um pouco aqui porque o espaço aqui tá menor. Mas vamos lá. Questão da PUC do Rio Grande do Sul. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius. Deixa eu anotar aqui já, né? Temperatura inicial. 10 graus Celsius. Possui dimensões igual a 10, 20 e 30 centímetros. Eu vou mostrar aqui vocês de novo. Isso aqui não é um paralelepípedo, tá? Mas, ó, ele tem 3 dimensões, tá? Essas 3 dimensões, ele disse que é 10, 20 e 30. Então, a gente pode se basear por aqui também, ó. Imagine que seja um paralelepípedo, que ele é um pouco mais largo. Mas, ó, 10, 20 e 30. Para você descobrir um volume que um é... Deixa eu botar 10, 20 e 30. Como é que eu posso descobrir o volume quando ele dá só essas 3 dimensões? Para você descobrir o volume ele diz que é o seguinte, é a multiplicação, é o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. No caso, você multiplica as 3 dimensões. Quem seria o volume aqui? 10 vezes 20 vezes 30, tá? Então, quem seria o volume? 10 vezes 20, 200, 200 vezes 30, 6.000. Como está em centímetros, centímetros cúbicos. Então, isso aqui seria o volume. É você multiplicar as 3 dimensões. Porque ele diz que é um paralelepípedo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só avançar de novo, que eu tirei. Pronto. Então, aqui a gente já vai ter o volume também, ó.
Ele deu essas três dimensões, eu multiplico 10 vezes 20 vezes 30, que deu, deixa eu botar aqui, ó, volume inicial, que deu 6.000, né? Que a gente fez ali em cima, centímetros cúbicos. Sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear, de novo ele disse coeficiente de dilatação linear, tá? Então ele tem um alfa, que é de 8,0 vezes 10 a menos 6, lembrando que se quiser não precisa botar essa vírgula zero aí, tá? Só que saiu o errozinho de digitação. Descobriremos o coeficiente de dilatação, descobriremos a dilatação volumétrica quando a sua temperatura for aumentada para 110 graus Celsius. Então aqui a gente tem uma temperatura final de 110. Teve um errozinho de digitação, mas enfim. Qual seria o acréscimo de volume, né? Então vamos lá. Primeiro, ele já deu o coeficiente de dilatação, porém a gente quer o gama, né? Que é 3 vezes aquele valor, que é 3 vezes o 8 vezes 10 a menos 6, e que 3 vezes 8 é 24, né? Vezes 10 a menos 6. Pronto. Com isso tudo aqui a gente já vai botar na fórmula, tá? Eu vou anotar aqui a fórmula, por enquanto que vocês vão pensando no seguinte. Já tem o... Deixa eu só ajeitar aqui o gama, pronto. Já tem o delta θ, que é a variação da temperatura? Não tem ainda, mas a gente faz na cabeça mesmo, né? Quem é o delta θ? Vai ser temperatura final menos inicial. 110 menos 10 dá... 110 menos 10, 100 graus Celsius. Então, ó, facinho, facinho. Só colocar agora aqui, ó. VO, volume inicial, 6.000. Esse conteúdo é um pouco mais fácil porque tem muitos zero. Aí para multiplicar fica mais fácil na hora de você resolver a partezinha do expoente de 10, tá? Qual foi o nosso gama? 24 vezes 10 a menos 6. E qual foi a variação da temperatura? 100. Certo. Mesma coisa, multiplica os três números, para depois repetir só o 10 a menos 6, tá? Então vamos lá, primeiro eu vou multiplicar os 6.000. Se você quiser multiplicar os 6.000 vezes o 24, depois vezes o 100, tanto faz, tá? É o que eu vou fazer agora. Como é que eu multiplico 6.000 vezes 24? Esqueça esses três zeros e multiplique 24 vezes 6, ó. 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. 144. Agora, lembre-se dos três zeros. Ó, 144. E os três zeros, 144.000. E repete todo o resto, tá? Vezes 10 a menos 6, vezes 100. Eu só multipliquei esses dois. Continuando. Vou multiplicar esse vezes esse, que eu não multipliquei os três de uma vez não, tá? E como é que eu multiplico isso vezes isso? Mesma coisa, esqueça os zeros, tá? Eu vou fazer 144 vezes 1, que dá quanto? 144. E lembre-se agora dos zeros, ó. 3 zeros aqui, com mais 2 zeros do 100, né? Ficando 14.400.000. Vezes 10 a menos 6. Lembra daquela regrinha ali de cima. A quantidade de zero é que a gente vai tirar daqui, ó. Aqui também tem 5 zeros, então repete. Tá? Eu tirei 5 zeros daqui, então vezes 10 a menos 1. Isso aqui está em notação, não está em notação porque aqui esse número aqui, ó, ele é maior do que 10, né? A notação tem que ficar entre 1 e 10. Então, só terminando aqui, deixa eu botar uma setazinha, senão não cabe. Como eu já disse, isso aqui é 0,1, né? Porque quando você tem 10 elevado a menos 1, 0,1. Multiplicando 144 vezes 0,1 vai dar 14,4. Tá centímetros ali? Tá. Então, centímetros cúbicos. Tem a alternativa ali, ó. Alternativa C. Tá? Então, faça atividades de acordo com esse conteúdo.